3, 2, 1. Hey everyone! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Teacher de hoje. Eu sou a Teacher Fabi Montanari e eu vou te ajudar a falar inglês com segurança para você finalmente se tornar fluente. Nosso Papo de Teacher de hoje, a gente vai falar sobre os 6 princípios para a aquisição da linguagem, para que depois você se torne fluente. E também a gente vai falar sobre se é mito ou verdade que aprender inglês de criança é mais fácil, e se isso for verdade, como a gente vai fazer isso se você já não é mais criança, se você já passou da hora de aprender inglês. Então fica com a gente hoje que eu vou falar sobre isso com você. Antes da gente continuar, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal para você receber os últimos vídeos, todas as atualizações, segue a gente nas redes sociais e se você tiver qualquer dúvida que eu não tenha esclarecido nesse vídeo, ou se você tiver alguma outra dúvida que não tenha sido abordada nesse vídeo, deixa nos comentários que eu vou responder e vou gravar uma aula para você, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje por conta de uma situação que aconteceu comigo há alguns dias com o meu filho. Ele tem 6 anos. Não foi no inglês, foi a questão da aquisição da linguagem no português. E eu quero mostrar isso para vocês, que isso é uma situação muito mais comum do que parece ser. Em que sentido, teacher? No sentido de que quando o adulto, geralmente, quando esbarra numa situação como essa, que eu vou compartilhar com vocês agora, o adulto tende a se bloquear. E a criança nem percebe que isso é um roadblock, que isso é um empecilho, possa ser. E não é, na verdade. Né? Eu quero mostrar para vocês que algumas coisas acontecem no processo, né? Na jornada à fluência, que o adulto às vezes não quer que passe, que isso não aconteça. E o adulto fica pensando muitas vezes como vai contornar isso daí, como vai resolver isso daí, e deixa de fazer o básico, né? Então eu sou sempre partidária de que o básico bem feito vai ser melhor do que a perfeição sem erro. Tá? Então eu vou falar do meu filho, até ali atrás vocês veem, até ele decorou pra mim o estúdio. Ele falou, mamãe, eu vou fazer esse desenho pra ficar bem bonito. Então eu deixei ele colocado pra ele e eu acho bem legal. Mas vamos lá. Eu tava brincando de Lego com ele outro dia e ele virou a caixa dele de Lego no chão e tem milhares de peças e tava montando uma espaçonave, uma casa e um monte de coisa. Mamãe, senta aqui comigo pra brincar. E eu sentei com ele e aí ele catou uma peça e falou assim, olha mamãe, me ajuda a procurar uma outra peça igual a essa, eu preciso de uma peça que tenha essa esticura. Eu confesso que no primeiro instante eu parei, eu falei, o que ele falou? Aí eu entendi dentro do contexto, né? Ele queria falar uma peça, a peça larga tem largura, a peça esticada tem esticura. Ele criou a palavra. Não é uma palavra que a gente usa em português, mas ele comunicou a ideia. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que é normal para quem está aprendendo inglês, tanto para quem está recebendo informação, se você está ouvindo de alguém, ou você na hora que você precisa falar. A esticura veio aí nesse caminho e ele nem percebeu. E ele falou mais de uma vez. Naquele momento eu não corrigi. Né? Eu só falei assim, eu falei, não filho, tá errado, esticura, é largura, é comprimento, é qualquer coisa. Eu não falei. Mas quando eu fui usar a frase, eu falei, olha, eu achei uma pecinha aqui com essa largura. Eu coloquei a palavra correta. E ele de novo repetiu esticura, mas eu não falei, filho, está errado isso em nenhum momento. Eu não coloquei, porque a principal função da linguagem, do idioma, é que a gente consiga compartilhar uma ideia, comunicar uma ideia, né? Que a gente consiga estabelecer uma comunicação. Então, antes da perfeição gramatical, que a gente tem que almejar sim, a gente tem que buscar essa perfeição gramatical, eu sou partidária disso, mas a gente não pode desconsiderar que no processo de comunicação nem sempre vai ser tudo perfeito. A gente não vai estar ali para escrever a nova gramática da língua inglesa. A gente está ali para usar. Nós somos usuários da língua, né? Então, como falantes da língua, a gente precisa usar isso como uma ferramenta para comunicar ideias, para se expressar. Então, isso eu acho mais importante até do que, de repente, a perfeição ali, absoluta. Só que o adulto, quando se depara com uma situação como essa e não sabe falar, já começa a criar um cenário de terror na cabeça. A gente já fala, ai meu Deus, eu não sei falar essa palavra. Primeiro, existem recursos, quando a gente não sabe falar uma palavra,
existem recursos que a gente pode usar para colocar ali no lugar. Como que chama esse negocinho aqui, né? Eu esqueci a palavra para falar isso. Então isso é um recurso que a gente precisa lançar mão quando a gente precisa explicar alguma coisa que a gente não sabe. E isso acontece em português. É que quando você vai fazer isso em português e você não sabe, você não cria um cenário de terror na sua cabeça. Você simplesmente aceita que você não sabe aquela palavra, mas que isso não vai impedir a sua comunicação. Só que quando um adulto chegou na idade adulta e ainda não está conseguindo falar, ele acha que se ele não souber every single word, né, cada palavrinha, ele não fala inglês. Só que isso não é verdade. Existem diferentes níveis de fluência, eu já falei disso em outros vídeos, né? Aqui no nosso canal tem bastante coisa sobre isso. Então, você precisa buscar recursos. Em primeiro lugar, manter a calma para você buscar recursos que você possa colocar na sua fala para estabelecer a comunicação, para fechar o circuito ali, né? Então, isso é mais importante até do que você saber cada palavrinha. E a partir do Esticura, eu fiquei pensando nos últimos 2 dias com relação a isso, quanto que isso pode ajudar os alunos que estão nessa caminhada, nessa jornada. Porque a fluência não é um destino. Eu peguei um ônibus aqui, eu vou descer daqui 2 pontos, eu vou estar fluente. Não. Ela é uma jornada que vai ser mais longa. E ali no meio do caminho você vai ter que parar em alguns pontos, né? Vai descer do ônibus, você vai se aprofundar em algum tema, você vai depois pegar o ônibus de novo, você vai continuar na sua jornada e à medida que você vai avançando, a cada ponto que você vai avançando, você está mais próximo do destino final, que é a fluência. Só que para você falar fluente, você vai ter que falar com segurança antes. A fluência ela não vai vir antes, ela vai vir depois disso. Falar com segurança, que eu sempre falo isso, é uma etapa antes do falar inglês fluente. A partir dessa experiência, né, e todo mundo que convive com criança já se deparou com isso, né? As crianças elas vão lá e elas se comunicam, elas inventam as palavras que não são não são as corretas, talvez dentro do que a gente fala, mas elas estabeleceram a comunicação. Então isso é o mais importante, né? Então, a partir daí, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que eu acho fundamentais no processo de aquisição da linguagem, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles, tá? Primeira coisa. O primeiro deles é que feito é melhor que perfeito. Done is better than perfect. Spoken is better than perfect. Né? O falado, o comunicado é melhor do que o perfeito. Mesmo que você fale um inglês talvez de índio, mas isso mostra que você está tentando estabelecer uma comunicação. E o fato de você estabelecer uma comunicação, talvez num nível que a gente usa, né? Broken English, né? Um inglês quebrado, já é melhor do que você não estabelecer nenhuma comunicação. Significa que você sabe alguma coisa. Talvez você não pense isso, eu não sei nada de inglês. Você estabeleceu uma comunicação básica, mínima, através de Broken English, você já estabeleceu alguma comunicação, você sabe alguma coisa. Vamos pensar numa língua que nós aqui, pelo menos eu, né, no Brasil a gente tem pouco contato, línguas orientais. Eu não sei nada de línguas orientais. Então eu não sei nada de japonês, eu não sei nada de chinês, eu não sei nada, né, desses dialetos asiáticos. Dialetos e idiomas asiáticos, coreano, não sei. Então, eu não vou ser capaz de estabelecer nenhuma comunicação básica em nenhum desses idiomas. Se você me pegar aqui agora e me largar no meio de qualquer cidade asiática que eu preciso usar essas línguas, eu não vou ser capaz de me comunicar, nem com um broken language, nem com uma linguagem quebrada aí, em nenhum nível. Mesmo, né? Tá aqui no Brasil, não tem contato, né? Não é de origem, de família asiática, é muito provável que você não consiga estabelecer nenhuma comunicação com uma língua asiática. Mas você vai ser capaz de fazer uma comunicação básica, né? Mesmo broken, com o inglês. Por quê? Você sabe alguma coisa. Então parte daí, que você já sabe. Para de falar que você não sabe falar inglês, que você não sabe nada. O que eu mais ouço quando as pessoas chegam até mim, teacher, eu preciso falar inglês, o que você sabe? Eu não sei nada. Mentira que você não sabe nada. Você já assistiu um filme em inglês, você já estudou inglês. Todo mundo que já chegou na idade universitária, no nível universitário, já estudou inglês. Todo mundo que terminou o ensino médio já estudou inglês. Então não é verdade que você não sabe nada.
Você sabe, né? É que fica às vezes bagunçado, tá desorganizado, não tá estruturado, então você não tem essa segurança. E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te ajudar a ter essa segurança, tá? Nem que em alguns momentos saiam algumas palavras como um esticura. Tá tudo bem. Você comunicou a ideia? Você conseguiu passar ali minimamente a ideia que você precisa? Então tá tudo bem, vamos continuar. A partir daí a gente vai continuar de uma maneira estruturada. É isso que a gente faz dentro do curso. Então esse é o meu primeiro princípio. Faça a comunicação, não importa como ela saia, mas estabeleça uma comunicação. Não se bloqueie por conta de você achar que não vai estar perfeito. Right? First. Second, você precisa, para avançar de nível no inglês, você precisa de exposição ativa. Não é simplesmente ficar ouvindo música. Eu sei que é o sonho de muita gente. Eu podia aprender inglês dormindo, eu podia não fazer esforço nenhum e aprender muita coisa. Isso não vai acontecer em nenhuma área da sua vida. Não vai acontecer. Para você aprender, você precisa conseguir falar, né? Precisa conseguir estar ativo. O aprender é uma ação ativa, não é uma ação passiva, né? Eu falo sobre isso nos meus momentos filosóficos, que a gente fala muito em escolas de sistemas de ensino. Qual é o sistema de ensino da escola tal? Que sistema de ensino? E que tantas pessoas estudam, eu não tô falando só de inglês, tá? De muitas coisas. Estudam e não aprendem. Porque talvez nunca tenha sido falado para essa pessoa que aprender é uma coisa ativa. Você vai precisar revisar, anotar, resumir, revisar, porque o conhecimento, o aprender algo, alguma coisa nova, é uma situação ativa. Você precisa se colocar em movimento. Mesmo que o seu movimento seja isso daí. Você anotar, você está fazendo um movimento de fazer uma anotação. Resumir, você está fazendo um mapa mental das principais ideias para que você consiga, de fato, explicar minimamente. E aí, revisar. Porque a gente nunca aprende tudo de primeira. A gente precisa revisar. Fosse isso, a gente assistiu uma aula na prova, ninguém nunca precisaria estudar para uma prova. O estudar para a prova nada mais é do que fazer uma revisão do que já foi ensinado. Mas talvez o ensinado não tenha sido aprendido. Por quê? Eu posso, de novo, fazendo menção a línguas asiáticas, não precisa também nem tão longe, pegar uma língua alemã. Eu não falo nada de alemão, tá? Eu também, se me largar no meio de um lugar que eu preciso estabelecer uma comunicação em alemão, eu não vou conseguir. Eu não sei nada de alemão. E então fica difícil, né? Esse processo, essa comunicação. Se eu ficar assistindo, posso pegar um seriado em alemão, posso pegar um seriado em coreano, em japonês, em chinês, e posso passar o dia inteiro assistindo o seriado, ali, ouvindo. Eu não tenho conhecimento básico da estrutura da língua, eu não tenho conhecimento mínimo de nada, de vocabulário, não vai me servir de nada, vai ser perda de tempo. Por isso que eu falo, o aluno fala assim, eu falo, quanto tempo de disposição você tem em inglês? Assisto filminho, assisto seriado, ouço música, mas se for só no ouvir mesmo, no passivo, é provável que você esteja desperdiçando muito tempo. Você tem como potencializar isso através desse processo de anotar, resumir, revisar. Então você vai ouvir uma música, pega a letra, vai lá e aprende 5 palavras com a letra dessa música. Não precisa aprender tudo, mas vai lá e aprende 5 palavras novas. Faz a anotação dessas 5 palavras novas. Como que essa palavra nova é usada? Vai num dicionário, pode pegar um dicionário online, como que essas palavras elas são colocadas dentro de um contexto? Quais outros exemplos com essa palavra? E aí você se coloca numa situação ativa de criar uma situação que você seja obrigado a usar essa palavra, que você se obrigue a usar essa palavra. Então essa exposição ativa vai fazer você adquirir a linguagem. Diferente do que você ficar só ouvindo, tá? Então essa atitude, ela é fundamental nesse processo, tá? De adquirir a linguagem. Aí me veio um outro exemplo na cabeça, né? Tem uma expressão em latim que fala sine qua non. Sine qua non, se você nunca ouviu falar, do latim, significa fundamental, essencial. E eu lembro que numa ocasião eu já tinha conhecimento dessa expressão, então eu comecei a colocar em uso, porque eu achei bonito. Uma vez uma professora na faculdade usou sine qua non e eu aprendi. Eu falei, olha que legal, sine qua non, comecei a usar. E aí eu lembro de uma situação, eu conversei com o meu marido,
E eu falei sine qua non, eu falei, isso aqui é sine qua non. Eu criei a oportunidade ali para colocar a expressão para eu fixar o conteúdo, o vocabulário. E ele falou, o que você falou? Aí eu expliquei, né? Legal, então eu aprendi, compartilhei com ele. Quando a gente ensina alguém, a gente aprende 2 vezes, então cria essa situação. Eu lembro que passado um tempo aí ele queria usar, eu acho que, não lembro se num e-mail ou numa conversa, ele me ligou, ele falou assim, Bi, como é que aquela expressão lá do latim, maior legal que você falou, aí ele criou a situação e hoje ele sabe usar. Então é assim que a gente adquire linguagem, né? Então você ouviu alguém falando uma expressão, nossa, o que você falou aí? Anota, cria uma oportunidade. Se você não tiver uma oportunidade naquele dia, cria uma oportunidade que você possa colocar aquele vocabulário. É assim que a gente adquire linguagem, tá bom? Então esse é o 2, você ter controle e você se colocar numa situação de exposição ativa ao idioma. Right? Let's go to number 3. And let me drink some water. Number 3. Confia no processo. Tá? Pensa bem. Você quer chegar, você quer fazer uma viagem. Você vai daqui de São Paulo, de onde eu tô, pro Nordeste, de ônibus. 3 dias de viagem. Então você comprou a passagem do ônibus. Você sentou no ônibus. E quando dá, você vê que o ônibus está indo em direção, saindo de São Paulo, está indo para o norte, né? Norte e nordeste, ele não está pegando a estrada que vai para o sul do Brasil, ele está pegando a estrada que vai para a região norte e nordeste. Passados alguns pontos, ele tem algumas paradas em algumas cidades no caminho que estão na direção do seu destino final. Mas você fala assim, não, eu acho que eu estou no ônibus errado. Desce do ônibus e volta todo o caminho. Volta lá para o começo, volta lá para a rodoviária do Tietê. Você vai chegar no seu destino final? É isso que acontece quando as pessoas começam a estudar inglês. Começa a estudar, tem dificuldade, tem algum perrengue e desce do ônibus e fala assim, eu acho que eu não vou chegar lá. Só que nunca se dá a chance, né, de passar esse tempo. Eu falo, não, cara, dá um tempo, né? Eu tô fazendo o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer nesse momento? Nesse exemplo que eu dei, eu estar sentada no ônibus, ali dentro. Mas não, desce do ônibus, fica fora. O ônibus sai, você fica fora. Então você não vai chegar no destino final, né? Aí você vai voltar pro começo, fala, não, acho que aquele lá era o ônibus certo mesmo. Aí você volta lá e compra outra passagem, né, para pegar o próximo ônibus que vai fazer essa rota, que você já deveria estar lá metade do caminho. Então é isso que acontece com o inglês. Às vezes as pessoas não pensam nisso, mas é isso que acontece, tá? Então se você... e o processo de adquirir a linguagem, até você se tornar fluente, ele vai ter momentos mais simples, mais tranquilos, vai ter momentos mais dolorosos. Eu não quero ficar aqui vendendo a ideia de que só através de joguinhos, de uma maneira totalmente lúdica, divertida, só na farra a gente vai aprender inglês. Não, isso não vai acontecer. Tudo que a gente vai aprender na vida exige um esforço ativo, exige concentração. Então, nem sempre vai ser legal. Vão ter assuntos que vão te dar mais trabalho. Fala, cara, será que eu vou conseguir aprender isso? Você vai conseguir, só confia no processo. Use os recursos que você tem a seu favor. Os alunos que estão com a gente dentro do curso, eles sabem disso, né? Que eu tô ali, né, a equipe pedagógica, a gente está à disposição dos alunos através de várias sessões. Aí tem sessão de mentoria, tem sessão de plantão de dúvidas, tem a comunidade, tem todas essas coisas que eu entendo que em alguns momentos... o aluno não precisa somente de uma aula de gramática, ele não precisa somente de uma explicação dos adverbs of frequency, ele não precisa somente disso, ele precisa de um apoio ali, alguém pegando na mão para mostrar para ele que ele vai dar uma bambeada, que ele vai se achar incapaz, que ele vai se achar que tá faltando tempo, mas é nesse momento que eu já passei por essa experiência, eu já fiz essa jornada. De novo, dando o exemplo do ônibus, vamos pensar que tem algum trecho da estrada que é muito turbulento, é muito esburacado e vai chacoalhar pra caramba o ônibus. Se alguém já fez essa rota antes de mim, vai falar assim, olha, quando chegar no quilômetro tal, da estrada tal, se prepara que vai dar uma chacoalhada, vai ter turbulência ali. É normal porque a estrada naquele caminho é ruim. Então, quando eu sei que alguém já fez aquele caminho e já me avisou, eu sei que vou passar por turbulência. Então, eu sou uma pessoa que eu já passei por essa estrada. Quando eu tô recebendo um aluno novo, eu tô ali justamente sabendo que em alguns momentos a estrada vai estar esburacada. E é isso que eu quero ajudar o aluno, a fazer ele passar por esse momento. Entende? Isso é muito importante para o aluno entender. Então, confia no processo. 4º princípio. Direção é mais importante que a velocidade. Ai, teacher, eu quero aprender inglês rápido. Todo mundo chega pra mim, todo adulto fala, teacher, já perdi a oportunidade no trabalho,
eu já perdi a oportunidade de estudos, tudo isso porque eu não falo inglês fluente. Então eu preciso aprender rápido. Como que eu faço para aprender rápido? Aí o aluno começa. Aí eu mostro, né, que a gente tem várias ferramentas, vários recursos que vão ajudar o aluno a aprender mais rápido. Só que também não adianta. Se eu pegar um ônibus daqui para o Nordeste, vão ser 3 dias de viagem. Se eu pegar um caminho daqui até a fluência, do zero até a fluência, vão ter muitas horas de estudo, exposição ativa. Para você avançar, e olha, pensa uma coisa, você nem precisa de todas as horas do mundo para você chegar à fluência. Se você gosta de números, existe uma estimativa do British Council, tá? Que não sou eu, Fabi, que estou falando isso. Existe uma estimativa que um aluno, para se tornar fluente no inglês, vai precisar entre 750 e 800 horas. 800 horas. Ainda que eu coloque 1000 horas, vamos arredondar para cima, tá? Vamos fazer essa conta para cima. Se você tem esse número, só você se organizar para você estudar por 1000 horas. Entende? Se você monta um programa para você estudar por trimestre, mais ou menos 100 horas, significa que num trimestre você está estudando 1 hora por dia. É muito? É tão inalcançável assim? Não. O que acontece é que os alunos, eles sentam de uma maneira, estuda, sei lá, 1 hora por semana, 1h30 por semana, e acha que vai ficar fluente dentro desse 1 ano. Não vai. Né? Se você tem essa intenção de você aprender mais rápido, você precisa, de fato, intensificar esse estudo. Se eu quiser me preparar para uma competição qualquer, todo atleta faz isso. Você vai ter alguma determinada competição, uma corrida, um campeonato, tem aquele treino, né? Mais ritmado, constantemente, mas quando chega perto da competição, você intensifica isso. Então vamos considerar que a sua competição, né, é você avançar um nível. Não precisa avançar a todos, você quer avançar um nível dentro do quadro comum europeu. Você precisa de 100 horas. Fala, eu quero avançar 100 horas no próximo trimestre. Teacher, você me ajuda? Eu vou te mostrar o caminho para isso, tá? Então, eu vou te mostrar a direção. E aí, claro, direção com velocidade vai te dar um resultado maior. Porque às vezes o aluno só quer velocidade, mas sem direção nenhuma. Aí eu vou fazer de qualquer jeito. Você não chega em lugar nenhum. Pega um carro super veloz e acelera ele em direção a uma parede. Você não chega em lugar nenhum. Você tem que colocar o carro na estrada e ter certeza que a estrada tá ali, possível de ser trilhada. Então aí a velocidade vai te ajudar a chegar mais rápido. Mas sem direção, a velocidade vai provocar um desastre, né? Muito provavelmente para você. Então, certo? Esse foi o princípio número 4. Vamos falar agora do princípio número 5. Teacher, eu não tenho tempo para estudar inglês. Não dá, minha rotina é puxada. Nossa, isso é o que eu mais ouço. O aluno começa empolgado, passa 1 mês, 2 meses, o aluno fala assim, teacher, eu tô sem tempo. Você colocou na sua agenda o horário que você vai estudar inglês? Não. Então, não vai funcionar. O que acontece? A nossa rotina não vai ter um tempo ideal para você estudar inglês. Ninguém tem mais tempo que o outro. Todos nós, desde da pessoa mais pobre até a pessoa mais rica, todos nós temos apenas 24 horas no nosso dia. Por que algumas pessoas fazem mais coisas e outras fazem menos coisas? Porque organiza tempo, organiza agenda. E as pessoas mais ocupadas são as pessoas que fazem mais coisas, porque tem uma agenda mais organizada. Então você precisa dividir o seu dia em blocos, tá? Então você precisa direcionar que horas que você vai fazer tal coisa. E não importa se você está com vontade, se você não está. Se está sol ou se está chovendo. Salvo raríssimas exceções sei lá, de uma emergência, talvez de saúde, coisa assim. Fora isso, você tem que colocar na sua rotina. E você tem que ser fiel ao que você se programou para fazer. Isso vale para ginástica, isso vale para inglês, isso vale para alimentação melhor, mais saudável. Então, todas essas coisas têm que ser encaixadas dentro da mesma coisa. Senão você não faz. Sem esse planejamento, não vai sobrar tempo para você estudar inglês. Eu já tô te avisando. Não vai sobrar tempo para você estudar inglês. Não vai ser depois de um dia super cansado, no final do dia eu vou ver se dá tempo de eu estudar. Não vai. Não vai. Né? Nós adultos, nós temos uma vida puxada. A gente vai ter conta para pagar, a gente vai ter casa para arrumar. Quem tem filhos pequenos como eu vai ter filho, vai ter lição de casa do filho, vai ter que arrumar coisa, mochila do filho, vai ter um problema, vai ter de última hora o filho vai te avisar que, sei lá, às 10 da noite ele esqueceu de uma lição de casa e não adianta. Você tem que ir primeiro, né? Você tem que ensinar as crianças a importância de ter uma agenda, não deixar tudo caótico, né? Então a gente começa melhorando a gente para depois melhorar
quem vive com a gente. Então, essa questão de você ter o horário para você estudar inglês é fundamental. Senão você não vai chegar em lugar nenhum, tá? E aí, dito tudo isso, falo assim, o sexto princípio é você entender que antes de você se tornar fluente, você vai passar perrengues. E é por isso que você precisa estar bem acompanhado. Por quê? Quando a gente está bem acompanhado com pessoas que estão sintonizadas na mesma estação de rádio, a gente vai estar ouvindo a mesma coisa. Por isso que é importante, quando a gente recebe os alunos, colocá-los numa comunidade, estarem conectados, porque são pessoas que estão passando e vão passar por dificuldades semelhantes em determinados momentos. E isso ajuda demais, né? Eu falo, quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer ir longe, vai bem acompanhado, senão você não sai do lugar. Então você precisa entender que você vai passar por esses perrengues, vão aparecer momentos para você que você vai precisar inventar uma palavra como esticura para você comunicar uma ideia, e não tem nada de errado nisso, tá? Faz sentido? E aí, dito tudo isso, até como um resumo, e pra gente finalizar esse papo de teacher de hoje, falar sobre a questão de aprender inglês de criança é mais fácil. Muitas vezes você passou, você já não é mais criança, você já é bem adultinho, já tá bem crescidinho, e você fala que putz, perdi a chance. Quando era criança, quando era adolescente, talvez você tenha de fato deixado passar uma grande oportunidade, né? Se seus pais te incentivaram a estudar inglês e você não deu o devido valor. Talvez você não tenha tido chance, talvez você tenha tido a chance e tenha desperdiçado, o que infelizmente é comum aí entre crianças e adolescentes. Mas enfim, qualquer que tenha sido o motivo, falando em termos neurológicos, o cérebro da criança, ele é mais... ele está em formação ainda, então muitas coisas a criança aprende mais rápido de fato. Mas o fato de você ter passado dessa idade inicial aí de crescimento exponencial aí de aprendizado, se você tiver passado desse ponto, você consegue chegar à fluência entendendo isso daí. Você não perdeu tempo, não tem que esperar uma próxima vida para você falar inglês, para você voltar de criança e começar a aprender inglês, ou rezar, né? Para você nascer num país que fala inglês, para você não ter que estudar. Se você entender esses princípios e você entender que isso é um compromisso que você está assumindo com você mesmo para aprender inglês, você vai chegar lá, tá? Então, recapitulando aqui todos os princípios, feito é melhor que perfeito. Aceita isso, né? Feito é melhor que perfeito. E não se trave quando você achar que não tá perfeito. Segundo, se coloque em situações ativas. Anota, resume, revisa, para você poder ampliar o seu conhecimento, tá? Terceiro, confia no processo. Pegou um ônibus? Vai dentro desse ônibus até o destino, né? Confia nisso. Isso não vai acontecer overnight, não vai ser da noite pro dia. Mas você vai conseguir chegar lá, eu te garanto, tá? Só não chega lá quem descer do ônibus antes. Right? Direção é mais importante que velocidade, então tenha certeza que você está indo na direção certa. O importante é você não parar. Também tem muitas experiências do aluno indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Teacher, eu vou parar 2 meses, depois eu volto. Ai, teacher, eu vou fazer tal coisa, depois eu volto. Teacher, eu vou fazer... Alright, né? Você é adulto, você tem condições de entender o que é melhor pra você, mas isso não te ajuda no processo de falar inglês ou de falar qualquer outro idioma, tá? Então eu tô colocando isso assim, talvez seja um pouco duro, mas é isso que vai acontecer. Não que isso nunca tenha acontecido comigo, tá? Eu já comecei a fazer alguma coisa, falei, não vou parar, mas não é por falta de tempo. Talvez aquilo não seja prioridade de fato. Se você tá começando e parando, você realmente não colocou ainda como prioridade aprender essa habilidade. Só que é uma habilidade que você não adquire da noite pro dia. Então, talvez no momento que você precisar, talvez você não esteja pronto ainda. Então, é isso que é muito, muito, muito importante você ter em mente, né? Então, um pouco por dia é melhor do que muito uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, faça um pouco por dia. 5 minutos é melhor do que não estudar nada. Mas você quer avançar de nível? Pensa aí, ó. Acabei de falar, a gente precisa de 100 horas de exposição ativa. Se você conseguir dividir 100 horas em 90 dias, dá um pouco mais de 1 hora por dia. E você consegue. Mas isso dá o quê? Aí dentro do curso eu te falo, né? Obviamente, dependendo do nível que você tá, a gente vai montar o seu mapa aí, né? Fazer o seu mapa do inglês aí pra você poder avançar dentro dessas 100 horas. E você avançou um nível. Ó que legal.
Aí a gente vai montar de novo um planejamento para o próximo trimestre. Você vai avançar mais um nível. Dentro de um ano, são 4 trimestres. Se você considerar que esse ano você vai se dedicar de corpo e alma a esse projeto, em um ano você está falando praticamente fluente. Em 6 meses você está falando com segurança. É o que eu falo para você. Quer aprender a falar com segurança em 6 meses? É por isso que a gente desenvolveu até o English Club. São ferramentas, né? Não só o nosso curso com as aulas, mas são ferramentas que vão te ajudar a se manter no trilho. E isso é muito importante para o aluno, tá? É a mesma coisa que dieta. Muitas vezes a dieta, você fala assim, eu sei que eu tenho que comer. Eu sei que eu não devo comer esses alimentos, eu sei que eu devo inserir esses alimentos. Só que às vezes, por que a gente vai para o nutricionista? Porque o nutricionista, a nutricionista vai montar para você, olha, no café da manhã você come isso. Aí você faz um lanchinho aqui, aí no almoço você come isso. No fundo você sabe que você não deve comer fast food todos os dias. Só que se você não estiver disposto a abrir mão deste hábito e seguir este planejamento que a nutricionista coloca pra você, dá trabalho, o que eu ouço também, né? Putz, e no nutricionista dá trabalho. Dá porque eu já fiz acompanhamento com o nutricionista. Não é porque eu não sabia. É porque talvez eu não conseguia, não tinha tempo e não tinha energia pra organizar a minha rotina, pra saber o que eu tinha que comer em cada horário. Então isso é importante, porque o nutricionista estudou pra isso. Então às vezes as pessoas ficam patinando no inglês porque não tem um plano claro. Não consegue avançar nesse sentido. Entendeu? E por último, né? Você entendeu tudo isso daí? Você vai entender que a fluência vai chegar dentro de todos, assim, como destino final de todos estes princípios que eu coloquei aqui pra vocês, tá? Se você gostou, eu acho que esse daqui é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Coloca pra mim qual a sua maior dificuldade de aprender inglês. Fica ligado na gente, nas nossas redes sociais e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, até a próxima.